Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy, trazendo hoje um vídeo para vocês um pouco diferente. A gente vai falar de tática e no conceito de treinamento, individualizando a esse jogador que é um dos mais importantes do elenco do Flamengo, do Filipe Luís. Mas antes de pedir para vocês, deixem o seu like, se inscrevam no canal, indiquem o canal para os amigos, enfim, vão me ajudar a esse canal a crescer, aos nossos conteúdos serem compartilhados, serem vistos, e aí a gente vai juntando mais rubro-negros nessa nossa comunidade que fala de notícias, informações, opiniões e tática sobre o nosso Flamengo. Outro recado importante, que na verdade acaba sendo uma dica: se você pular o vídeo, se você ficar adiantando o vídeo, você não vai entender a questão. Isso aqui não é muito simples não, vamos me esforçar para vocês entenderem. É uma concepção que a gente vai falar de posse de bola, de um conceito que foi muito utilizado, que o Filipe Luís, inclusive, eu já troquei uma figurinha com o Filipe Luís, e ele falou que inclusive isso o ajudou a se desenvolver, porque a gente está falando de questões. Os jogadores, eles ficam formados num Y, né, que busca passe, movimento, desmarque, apoio e ruptura. Também podemos incluir múltiplas variantes de passes e até mesmo de retenção, né, conduções. É importante realizar essa tarefa em ambos sentidos para trabalhos de pernas diferentes. Então a gente vai ver como é esse exercício que o Filipe Luís, né, sabe. Deve ser um daqueles exercícios que está anotado no bloquinho do Filipe Luís, que ele anotou os treinos do Jorge Jesus. Certamente a gente vai passar um pouco por essa tarefa. Quando a gente fala do Filipe Luís, inclusive, rapidamente sobre ele, o Filipe Luís ele não é o mais rápido, o Filipe Luís ele não é o mais forte, ele não é o mais habilidoso, ele não é o mais inventivo. Mas apesar de ele não ter essas singulares valências, ele é o que tem uma melhor percepção, ele tem uma maior leitura e abrangência do seu jogo e ele consegue prever. Ele consegue prever o que vai acontecer na organização ofensiva e também o que vai acontecer na organização defensiva. E com o seu posicionamento, com a sua leitura de jogo, ele não precisa ser o mais rápido, o mais habilidoso, o mais inventivo, o mais forte. Ele consegue, através do seu posicionamento, da sua clareza do que vai acontecer do jogo, ele consegue ser um jogador fundamental. Inclusive, sejamos francos, com certeza você conhece, ou até mesmo se não foi você, há um período atrás, quando o Filipe Luís jogava no Atlético de Madrid, no Chelsea, ele era convocado pela seleção brasileira, certamente dava aquela cornetada, né? O Marcelo é aquele jogador mais inventivo, aquele lateral em aspas mais abrasileirado, todo mundo gostava, e o Filipe Luís tinha aquele olho meio torto, né? E felizmente ele veio pro futebol brasileiro, vai criando e escrevendo a sua história no Flamengo. A gente tem agora a real dimensão e percepção do que é o Filipe Luís, né? Um jogador extremamente incomum, visto até pelas características, né? Não é aquele lateral que bota a bola embaixo do braço, vai levando, vai carregando até a linha de fundo, dá aquele elástico, corta pro lado, corta pro outro, faz o arco. Não é nada disso, né? Ele é um outro tipo de lateral construtor, e a gente está entendendo o quanto é importante também ter esse jogador, não apenas com aquela característica que a gente já está meio que ambientado no futebol. E a gente vai entender, né, qual é esse exercício, é mais ou menos isso aqui. Eu vou tentar traduzir isso aqui, tá vendo, numa zona, e inclusive a gente vai trazer um pouquinho, né, como o Filipe Luís fez esse exercício, com a importância. A gente vai ver, tá numerado, né, o jogador 1, jogador 2, jogador 3, jogador 4, o 4 e o 3 eles podem estar em lados opostos, não faz nenhuma diferença na concepção do exercício. A gente vai observar que é passe, domínio, orientação corporal, reação cognitiva, passes de primeira, e isso é um exercício que é muito bom, muito bem feito, melhor, com 5 ou 6 jogadores. Utilizando então 4 jogadores, o jogador posicionado no 1 toca a bola para o número 2, o número 2 devolve a bola para o número 1, prioritariamente de primeira, tá? Para agilizar, para ter aceleração nesse exercício. O número 1 vai dar para o número 3, o número 3 passa essa bola para o número 2, o número 2 passa essa bola para o número 4, e o número 4 passa essa bola para o número 1. Lembrando que no período que o número 2 passa a bola para o número 4, o número 3 já pode sair desse circuito, daquela ponta, e descer, e assim vai entrar o quinto homem para esse exercício. Por isso que é importante ter 5 a 6 atletas. Você pode setorizar, coloca 6 atletas em cada, e aí você faz 4 grupos, se trabalhar com 24 jogadores, mas por isso que é importante você ter no mínimo 5 jogadores para agilizar. Isso não vai parando, vai se criando um circuito. Mais uma vez, ó, um toca pro 2, o 2 devolve pro 1, 1 para o 4 pro 2, o 2 pro 3, o 3 dá um passe mais longo, e assim o circuito será repetido. 1 para o 2, 2 para o 1, 1 para o 4, 4 para o 2, 2 para o 3 e volta pro 1. E aqui a gente tem, né, com o Filipe Luís. O Filipe Luís está no posicionamento do 1, a gente vai observar que ele vai fazer o circuito no posicionamento do 1, ele já vai cair direto para o posicionamento do 2 e logo em seguida ele vai para o posicionamento do 3, seguindo aquela lógica, né, que a gente fala das movimentações. Aqui tem apenas uma inversão, que ele vai fazer o caminho pelo lado direito e não tem obrigatoriedade de ser o número 3 pelo lado esquerdo. Inclusive eu trouxe exemplos diferentes, o 3 e o 4 em posições invertidas, como eu falei anteriormente. Então a gente vê que é um Filipe Luís que trabalhou bastante isso, inclusive com o Cholo Simeone, né? E ele anotou isso, falou de toda a importância, repito, né? Como eu falei com o Filipe Luís, ele disse, naquele modo meio dele, né? Meio rápido de falar, da importância. Tá anotado, Filipe Luís, aquele trabalho em Y, de toque de bola, de retenção, ele? Sim, claro. Então,
Vamos entender como é que o Filipe Luís trabalhava, como ele fazia isso muito bem. E a gente vê isso dentro do campo. De uma certa forma, ele está aplicando isso no modo lá dele, né? No espaço que ele trabalha, na zona que ele trabalha. Ele, então, na posição do jogador número 1, toca para o número 2, que faz o trabalho de retenção, né? De parede. Devolve então para o Filipe Luís. O Filipe Luís, então, no período do segundo passe, no segundo toque na bola, ele vai dar para o número 3. Aí ele dá o passe, que é um pouco mais longo para o período número 3. É importante o jogador que está na base 2 girar o seu corpo, né? Porque ele vai fazer um outro tipo de posição corporal. Ele recebe essa bola para trabalhar com o número 4. E aí o Filipe Luís fica aguardando, já está na base 2. E aí volta esse circuito. E agora ele fazendo um trabalho de retenção. Ele de costas, tabelando, né? Com o número 1. Tem que girar o seu corpo para tabelar com o número 3 e aí, subsequente, esperando o número 4, e ele vai para a posição número 3 e assim vai seguindo o circuito. E aí por que se fala, né, que é um posicionamento em Y? Porque fica bem claro, né, aqui temos um Y, né, formado, né? Então a gente dá para entender sim toda a importância dessa atividade, desse treinamento e por que o Filipe Luís ele anotou lá no bloco dele. Não é mistério para ninguém, ele quer ser treinador, ele está estudando, ele anotou muitas coisas do Jorge Jesus, anotou muitas coisas do Simeone. Claro, ele está tentando extrair ao máximo a experiência e a qualidade desses treinadores para ele conseguir executá-lo quando assim ele tiver oportunidade. Inclusive o pessoal fala muito para mim sobre o Filipe Luís ser um possível futuro técnico do Flamengo. Eu acho inclusive que é uma obrigação o Flamengo criar e tentar fazer uma proposta ao Filipe Luís de um planejamento de carreira para ser treinador. Não estou falando para ele depois do trabalho do Rogério Ceni assumir, logo que ele se aposentar ele já virar treinador do Flamengo, não. Isso é uma grande loucura, inclusive. É ele se preparar. Como é que ele vai se preparar? Ele assume um sub-17, que tem outras responsabilidades, que ele vai errar bastante por lá, vai se qualificar por lá. Ele assume posteriormente um sub-20 e aí sim, em cerca de 2 anos, quase 3 anos, ele vai estar qualificado e com uma certa experiência já no clube e já entendendo um pouco sobre a categoria de base. Seria então fundamental fazer realmente essa aposta do Filipe Luís, que é um cara que, como eu falei, passou por grandes treinadores na Europa, teve grandes experiências e tem uma grande, enorme identificação com o Flamengo, além de ser torcedor do Flamengo, mas isso é apenas um parênteses de toda a qualificação e de toda a virtude que o Filipe Luís tem, não apenas como atleta, ou até mesmo como posteriormente ele pode ser um grandíssimo treinador. Então cabe ao Flamengo enxergar esse talento, enxergar esse atleta que quer se desenvolver e dar para ele oportunidades e ferramentas, dando um planejamento de carreira. Logicamente, o Filipe Luís, possível, logo que encerre a sua carreira, que saia do Flamengo, encerre a sua carreira, ele vai estudar, faça um curso na Europa, queira se qualificar, mas o Flamengo ter lá as portas abertas para ele conseguir ter um plano de carreira seria fundamental. E hoje a gente vai ainda, né, usufruindo e vendo esse Filipe Luís, que não é o mais rápido, não é o mais forte, não é o mais habilidoso, não é o mais inventivo, mas é um jogadoraço pelo lado esquerdo, consegue ter uma leitura de jogo, é um técnico dentro do campo. E a gente vê que ele, mesmo não tendo essas valências, não reunindo todas essas virtudes, ele consegue fazer a diferença lá do jeito dele, da forma dele, trabalhando, seja como um terceiro homem, zagueiro pelo lado esquerdo, como é agora, ou mais à frente, quando ele constrói como um lateral esquerdo, ou até mesmo um lateral esquerdo por dentro. É um lateral esquerdo, em aspas, disfarçado e travestido de outras posições e fazendo outras funções no campo. Grandíssimo jogador. Então é isso, pessoal. Agradecer a vocês pela companhia. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, ter compartilhado um pouquinho com vocês essa experiência do Filipe Luís. Então ele vai lá, vai se moldando através de dar muita importância a esse exercício, a essa atividade. Foi bacana eu trazer aqui para vocês aqui pro canal. Então por isso, galera, compartilhe os nossos vídeos, compartilhe os nossos conteúdos, indique o canal aos amigos, me ajude a crescer o canal. Eu preciso da ajuda de vocês para a gente atingir essa primeira meta de 40 mil e ao longo do canal eu peço sempre a companhia de vocês. Já agradeço sempre aos inscritos, aos novos inscritos e ao grupo de membros que está sempre com a nossa confiança, com o nosso apoio aqui no canal. Valeu, galera! Muito obrigado mesmo pela confiança de vocês. Continue se cuidando, a gente vai se vendo. Um forte abraço a todos. Até o próximo. Tchau, tchau.